Partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda tem um monte. Com torcida, só o MDB. Essa semana a gente vai conversar com o nome que tem a missão de comandar esse partido ao mesmo tempo em que faz um difícil movimento de troca de domicílio eleitoral para concorrer na eleição municipal. Cabeça de Política essa semana, entrevista, deputado federal Carlos Chiodini. Deputado Carlos Chiodini, é a primeira vez o senhor aqui no Cabeça de Política, obrigado pela presença. O senhor acabou de ser reeleito presidente estadual do MDB. O MDB é um partido, eu sempre digo que partido de centro, centro-direita, centro-esquerda tem um monte, mas com torcida só o MDB. Ao mesmo tempo é o partido que expõe suas divisões internas em público, como nenhum outro partido faz. Como é que é comandar esse time? Bem, primeiro contextualizar, né? O MDB é um partido, como você mesmo colocou, de história em Santa Catarina, no Brasil. É um partido que vivia e sempre viveu como protagonista da cena política nacional e catarinense, na maioria absoluta dos municípios aqui de Santa Catarina. Mas eu entendo, né, como presidente, é uma percepção minha e foi muito bem aceita e compartilhada com os companheiros do partido, que é o momento também da gente discutir os nossos rumos internamente, discutir e entender as nossas diferenças. O objetivo comum é igual, né, é atingirmos a vitória, nos mantermos como um grande partido, respeitar todos que construíram essa trajetória e também dar expectativa de futuro a outros que hoje estão aderindo ao nosso partido. Então eu vejo as eleições de 2024 como esse grande divisor de águas, né? Por isso muitas pessoas têm até me interrogado, aí 26, como é que está lá para frente? Eu vejo que 26 e tudo isso vai ocorrer naturalmente assim conforme o relógio vai andar. Porém 24 é um momento emblemático. O MDB precisa manter a sua base no interior, nos maiores municípios, precisa participar das eleições, precisa levar a sua mensagem, tem que levantar o tom de voz do centro, da vida real, das necessidades do município. E eu vejo que nesse campo, né, que já tiveram outros importantes players, jogadores que eu respeito, né, mas o MDB hoje se destaca. É o partido que tem mais conexão com a sociedade catarinense ainda nesse sentido. Então, nós vamos fortalecer essa aposta, fortalecer a discussão da vida real, as nossas necessidades, né, e vamos discutir internamente os rumos do MDB nas eleições municipais e depois desse balanço começar a pensar 26. O senhor assumiu numa condição especial, o Celso Maldana na época renunciou depois da eleição, houve uma comissão executiva, pela primeira vez na história do MDB, uma executiva provisória aqui em Santa Catarina, uma comissão provisória aqui em Santa Catarina. Agora é o diretório está formado de novo, o executivo estadual formado de novo. Tem diferença no dia a dia, na forma como o senhor vai presidir esse alicerce maior? Esse ano de 2023, que foi comandado pela comissão provisória, foi um ano de travessia. Nós precisávamos fazer algumas mudanças. O nosso diretório já tinha 4 anos, enquanto ele é válido historicamente por 2 anos. Pessoas que naquele momento que adentraram já não estavam mais participando tanto, estavam desmotivadas por um motivo ou outro. Então a provisória serviu para nós renovarmos as nossas coordenadorias regionais, são 36 coordenadorias regionais, naquela divisão geopolítica das S10, ainda da época do Luiz Henrique, né? Serviu para nós revivarmos e remotivarmos os nossos segmentos, a JMDB e o MDB Mulher especialmente, que tem um trabalho histórico de construção partidária, de fomento e atração de novas lideranças. Serviu também para nós organizarmos a casa, apaziguar o clima. Havia línguas muito diferentes, a Assembleia falava de um jeito, havia, como sempre houve também, posições contrárias dentro do MDB, da qual eu mesmo fazia parte, a bancada federal pensando de outra forma, o senador de outra forma, que acabou... Está mais alinhado mesmo ou vocês estão se reunindo... Não, isso está muito, muito, muito mais alinhado, né? Acho que nós vestimos as sandálias da humildade e entendemos, mesmo tendo diferenças de cunho ideológico ou até de entendimento em alguns casos, mas todos estão unidos aí para o fortalecimento e a sobrevivência de um MDB forte após 24. Recentemente a gente teve o ex-governador Eduardo Pim Moreira, que já foi presidente do partido, fazendo críticas fortes ao governo de Jorginho Melo, e ao mesmo tempo, enquanto Eduardo Moreira criticava, o presidente da Lesc, Mauro de Nadal, e o deputado estadual Antídio Lunelli estavam em Dubai com o governador, muito alinhados. Como é que o PMDB hoje está descontente ou contente com o governo de Jorginho Melo? Bem, essas discussões sempre houveram. Se nós olharmos aí o último governo ou o penúltimo governo, já era assim. Muda os atores, né? Quem está mais alinhado e quem está mais contrário. Mas eu entendo que nós temos que superar. Nunca isso foi benéfico. Isso também nos levou a maus resultados e não vitórias
nos últimos anos. Eu entendo que agora, quando eu falo de travessia, do entendimento interno, é nós acertarmos, com o diretório, bem lembrado por você, nós acertarmos essas arestas e conduzirmos os processos, tentar não levantar essa pauta especificamente em 2024, e sim discutir com sabedoria, com uma grande e única prioridade que eu vejo. É levar o MDB novamente ao ciclo de poder aqui em Santa Catarina, com isso eleger mais deputados estaduais e federais, ter candidatura competitiva nos níveis que for disputar na majoritária. Eu acho que esse é o grande ideal. E volto a dizer, e esse tem sido o meu planejamento, a minha estratégia, passa por 2024. Eu usei essa figura num texto recente sobre a convenção especificamente, dizendo que desde a morte de Luiz Henrique em 2015, parece que falta alguém na ponta da mesa que diga, não, é aqui, é para cá que vai. Deixa a discussão toda rolar, mas assim, agora é para cá. O senhor se sente apto para sentar na ponta da mesa? Eu estou fazendo da melhor forma possível e usando todas as minhas energias, né, e tentando ouvir todo mundo e tentando congregar o grupo, né? Cada município tem uma realidade diferente, então por isso essas colocações são muitas vezes precipitadas, né? Tem dois grandes atores políticos catarinenses aí hoje na eleição municipal, de um lado o PL, que às vezes vai estar conosco em um lugar, do outro lado não vai estar, o PSD assim da mesma forma, os outros partidos todos com quem nós temos diálogo, né, e construção. Por isso que eu vejo que o momento é mais difícil do que o passado recente. Eu sempre digo, nós saímos historicamente de um bipartidarismo aqui em Santa Catarina, depois com uma presença da esquerda ainda mais humilde, depois mais relevante, mas nós estávamos num tabuleiro com 3 ou no máximo 4 forças, em outro determinado momento que o PSDB era um grande partido e assim por diante. Agora nós temos só no Congresso Nacional 30 partidos políticos. A Assembleia também tem é multicolor. É quase 20 partidos na Assembleia. 20 partidos. A Câmara de Vereadores dos grandes municípios da mesma forma. Eu vejo que essa eleição e as inovações da lei que determina o coeficiente necessário para eleger vereadores vai fazer novamente que haja um condensamento. O senhor acha que esse julgamento ele pode ser radical nessa eleição ou ainda é passo a passo? Eu acho que ele vai ser muito visível. Porque você elegeria o primeiro vereador com 60% de um coeficiente, sendo que o candidato teria que ter 10% do mesmo. Agora essa régua foi aumentada para 80% e 20%. Isso beneficia o MDB? Isso beneficia o MDB, eu creio que a gente faça entre 150 ou 200 vereadores a mais nessa eleição. E prefeitos? Prefeitos, o MDB ali entre 95 e 100 prefeitos, dependendo do tempo? Essa é a minha aposta. Manter, mesmo, mas que o PL deve avançar, né? O PL tem tudo para se tornar um dos maiores partidos, coisa que ainda não conseguiu ser nos municípios. Né? O PL... Mas é um processo de construção. O PL era um partido menor, fez 10 prefeitos na última eleição. Mas tem que crescer para cima de alguém, cresce para cima do MDB? Vai crescer também um pouco em cima do MDB, mas o MDB cresce em cima de outros. Né? Mas eu vejo que o PL cresce mais ao centro-direita, né? Que é o seu espaço. PSD e PP são mais vítimas do que o MDB? Acho que o PP especificamente e também o próprio PSDB, que por muito tempo representou aí o antipetismo. Né? Eu vejo que o MDB tem que focar, né, a sua estratégia, o seu trabalho, conforme a realidade municipal, com os possíveis apoios e construindo condições de ganhar diante de quem quer estar junto e estará junto nessa travessia. Nesse posicionamento, voltando um pouquinho para a convenção, a gente viu os discursos inflamados. Paulo Afonso querendo levar o partido de volta para a centro-esquerda, para a esquerda, Antídio Lunelli querendo levar para a direita, Pezente também, o Valdir Cobalcini praticamente lutando pelo direito de ser MDBista no mundo polarizado. Como é que o senhor vê para onde o MDB deve ir? Então, esse é o grande desafio, Piara. Esse é o grande desafio e só um partido democrático, um partido aberto, permite essas discussões, inclusive com a cortina aberta. Né? Eu vejo que... mas isso está muito claro. Isso é uma fratura exposta. E volto a dizer que o nosso grande desafio agora é passar 24, unir essas peças, são todos atores importantes, todos têm uma história de vida doada à vida pública, a Santa Catarina, ao MDB especialmente. E eu entendo que será totalmente possível nós encontrarmos aí um caminho vitorioso. E vocês têm uma questão, uma dualidade também, que existe um governo federal comandado pelo presidente Lula, do PT, e existe um eleitorado em Santa Catarina avesso, a maior parte dele avesso ao PT e a Lula. O MDB está no Ministério, vocês têm acesso ao Ministério. Como é que vocês conseguem conciliar isso? Ter um discurso para a base e ter acesso às benesses de ser governo? A nossa base nessa questão é muito heterogênea. Né? Tem eleitores que
pensam mais à esquerda, e a maioria deles, como é o tecido social de Santa Catarina, nesse momento eu não chego a dizer que é direita, eu chego a dizer até que é um antipetismo, né, que é algo contra. Em outro momento foi representado pelo 45, que era o PSDB, em outro momento pelo 17, nessa eleição pelo 22. Essa é uma força política que sempre existirá. Eu não sei nem como ela vem na próxima eleição se o presidente Bolsonaro não poder ser candidato, como hoje não pode, a não ser que ele consiga reaver os seus direitos políticos. Então, aí que eu digo que é muito cedo com esse tipo de conclusão. Nós temos que ficar atentos e jogar 2024 para a necessidade local. Daí sim a nossa participação é importante, porque a nossa participação tem digitais de obras e ações em todo o estado. O ministro Renan esteve aqui e o desempenho que o governo federal tem feito nas rodovias merece elogios. Nós temos outros companheiros em outros ministérios que também têm dado resultados factíveis, mensuráveis aí para os municípios de Santa Catarina, e sem distinção partidária, inclusive. Vocês tiveram um papel importante na manutenção do comando do DENIT com o engenheiro Alisson de Andrade, né, que vinha do governo Bolsonaro com um bom trabalho. Justamente, que é um técnico de carreira, não é um filiado de carteirinha do MDB, que nós estamos colocando lá pela nossa coisa, mas por entender que ele é a pessoa certa, na hora certa, para levar esses projetos adiante, para não haver ruptura na formação da equipe, no relacionamento com as prestadoras de serviço. E o resultado está aí, eu acho que foi bom em 2023, também será bom em 2024 e ao final dessa jornada. Pensando em especialmente duas obras, uma delas pega a sua base eleitoral, outra um pouco menos, mas 280 e 470, qual a sua expectativa? O senhor acha que vai sair dessa vez? Eu acho que sim, acho que conclui a BR-470 entre Indaial e Navegantes. Não falo em 2024, falo ao fim desse governo, porque tem partes que a obra fica emperrada, tem algum problema de engenharia, assim por diante. A 280, ela está indo muito bem no lote da BR-101 até o contorno de Jaraguá do Sul, que é próximo a Corupá, e ela tem uma maior dificuldade, que é histórica, não vem já desse governo, vem dos outros, ela foi paralisada, inclusive, lá no mês de setembro de 2022 pelo governo anterior, por uma inconsistência de projeto. Agora isso está sendo superado e ela vai andar melhor no sentido São Francisco do Sul, que é um sentido totalmente importante. Quem é do norte de Santa Catarina sabe, o porto e o potencial turístico daquela região acabam gerando talvez o maior gargalo e o mais cruel gargalo de mobilidade aqui de Santa Catarina. A parte boa de estar próximo ao governo é a possibilidade de bater na porta do ministério, trazer recursos, botar Santa Catarina em prioridade. A parte difícil, pensando no eleitorado catarinense avesso ao governo do PT, é que às vezes tem que votar junto com o governo. Como é que tem sido essa decisão, essa tomada de decisão? Nessa eu vou votar com o governo, nessa não vou votar? Eu acho que o governo tem sido muito diplomático nas pautas legislativas. Confesso que eu votei muito poucas pautas que geraram polêmica aqui em Santa Catarina. As que geram polêmica, nós vamos trazer aqui para o sentimento social, são mais as questões ideológicas, que não têm sido pautadas de forma legislativa. Tem algumas que, por exemplo, reforma tributária. Desde que eu me conheço por gente, esse tema foi levantado. Sempre como algo benéfico para o Brasil, as reformas. Toda reforma, se eu vou fazer uma reforma na minha casa, é para ela ficar melhor do que ela estava antes. Todas as reformas são importantes. Então, houve manifesto, porque essa reforma nem é do governo, é um projeto do Congresso Nacional, inclusive do nosso presidente Baleia Rossi. Aí ela é aprovada. O governador Tarcísio, que é base da oposição, que foi ministro do ex-governo, foi lá publicamente e apoiou a reforma. Dos 27 estados brasileiros, infelizmente por uma pressão ideológica sem conhecer do assunto, Santa Catarina, o Acre e Roraima foram os estados onde a maioria da bancada foi contra a reforma, que eu acho uma incoerência. Não é uma pauta do governo, é algo bom para o Brasil. Os estudos aí da CNI provam que se nós tivéssemos feito isso há 10 anos atrás, nós tínhamos crescido 15% mais o PIB. Então, todo mundo entende que o modelo que está exausto, está cansado, tem que mudar. E nós não podemos ter medo de mudar, sem vincular isso com o governo e tal. Então, coragem para essas votações eu tenho certeza que serão coisas boas para Santa Catarina e para o Brasil. E essas questões que no final do dia têm sido mais polêmicas, porém também muito tranquilas a nível de consciência. Mas a questão da reforma tributária é muito interessante, porque ela é aparentemente boa para o Brasil, mas Santa Catarina, que é um estado que joga muito bem o jogo da guerra fiscal, pode ter algumas perdas, né? Sim, mas eu entendo que a guerra fiscal não pode ser a nossa competência, como Santa Catarina não pode ter a guerra fiscal como pano de frente. A nossa competência tem que ser logística, de infraestrutura,
de trabalho, de tecnologia. Eu vejo que isso num médio termo, e quando também se fala da guerra fiscal, todos esses benefícios fiscais em importação especificamente, eles acabam, independente de reforma tributária ou não, em 2032. A gente lembra a briga que foi para postergar isso no governo Raimundo Colombo, né, em 2017, quando foi postergado para 15 anos. Então, independente de reforma, aqueles benefícios acabam. Né, eles acabam e igualam o país todo quando a gente fala de importações, né, que é o grande calo. Mas também os nossos concorrentes não terão benefício. E nós vamos fortalecer um elo muito forte da nossa economia, que é a indústria. A indústria migrando para o modelo do IVA, do valor agregado, ela torna-se mais competitiva. Poucos estados brasileiros são tão industrializados como Santa Catarina. Né? Então eu vejo um grande benefício. Né? Tem também ônus que nós vamos deixar de ter. Né? Quantas toneladas de grão são exportadas por Santa Catarina? Vamos fazer um número aqui que seja 15, 20 milhões de toneladas, é um grande número. Né? Hoje ela não é produzida em Santa Catarina, ela entra aqui, ela é exportada por São Francisco do Sul, por Imbituba, por exemplo. Né? Ela entra talvez com 1% de ICMS, que ela sai lá do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, e quem exporta fica com o crédito aqui em Santa Catarina para o Estado devolver lá. Né? Então essas mudanças também vão trazer uma realidade e trazer menor dispêndio para o caixa do governo de Santa Catarina. Falando um pouquinho de MDB nacional, acho que o partido deu uma diminuída de tamanho também em nível nacional. Tem vários partidos mais ao centro, à centro-direita, à centro-esquerda, que também estão procurando o rumo. O senhor acha que é possível uma fusão, uma federação, ou acha que o caminho do MDB é continuar levando a chama sozinho? Bem, nós tivemos um crescimento de 20% na bancada federal na eleição de 2022. Hoje nós somos o partido que mais governa brasileiros por meio do número de prefeitos. Não somos mais o que tem o maior número de prefeitos, por causa de uma escalada dos partidos até mais ao centro, mas somos o partido que mais governa pessoas aqui no Brasil, até pela Prefeitura de São Paulo e outras situações. Eu vejo que o MDB se estabelece numa linha de crescimento, uma linha mais tímida, que tem que medir o clima político, mas ele vai continuar crescendo. Então essa é a minha opinião. A questão de federação, eu vejo importante esse instrumento. Acho que é um instrumento que ele vai se fortalecer. É impossível a gente conviver no mundo que falávamos há pouco aí com 30 partidos políticos, com ideologias tão diversas, com uma multiplicidade inimaginável de candidaturas nem competitivas. Né? Então, eu acho que a questão de federação, ela vem muito forte à tona, mas pós as eleições municipais. Há movimentos diretos aí, porque a União Brasil vai federar com o PP, com mais não sei quem, tudo isso agora. Eu não vejo nada disso para o pré-24. Eu vejo para discussão muito quente em diversas mesas aí no ano de 2025, já olhando 26. Na convenção, o seu discurso, o senhor disse, conclamou os correligionários, os MDBistas, a enfrentar eleições difíceis como Luiz Henrique enfrentou contra mim em 2002 e foi uma virada para o partido aqui em Santa Catarina. E o senhor usou o seu próprio exemplo de enfrentar uma eleição difícil, migrando do domicílio eleitoral de Jaraguá do Sul para Itajaí, para concorrer em Itajaí. Como é que está essa construção e qual a sua expectativa nessa mudança de domicílio? Bem, é uma decisão definida. Nesse dia 8 de março, eu estou com o título já em Itajaí, sendo recebido e convidado pela nossa militância do partido. Sou candidato único do MDB em Itajaí e entendo que é uma cidade muito interessante. É uma cidade interessante pelo seu potencial econômico, social, a sua importância histórica, geográfica e tantos outros predicados que podíamos aqui elencar por Santa Catarina. Né? Então, é um momento de vida que eu decido participar pela primeira vez de uma eleição municipal, numa cidade que vai colocar essa discussão em mesa. Eu sei que a tarefa é árdua, é difícil, mas eu entendo que tem potencial. Né? Então vamos fazer essa construção. Quando eu conclamei mais companheiros a fazer o mesmo, é porque nós temos quadros. Nós temos quadros em Joinville, nós temos quadros em Florianópolis, temos quadros em Criciúma, nós temos que as pessoas têm que ser candidatos. O partido se constrói tendo candidatura, não dizendo, não vamos ter candidatura. Então, acho que essa construção é um segundo passo. Nós estamos com a nossa vida resolvida nos menores municípios, que sempre foi a nossa base e nos deu as grandes vitórias. E que nós não vamos tirar nunca o foco dessa base interiorana do MDB. E nós temos que agora melhorar o nosso desempenho para os maiores municípios. Não que isso seja um predicado necessário para ter sucesso em 2026. Em 2016, nós ganhamos Joinville e Florianópolis e não tivemos sucesso em 2018. A política é momentânea,
Mas nós vamos sim participar e ter uma participação significativa nos maiores municípios. Itajaí rivaliza com Joinville no maior PIB do estado, uma cidade diferente, economicamente muito forte, Porto com desafios em relação ao Porto para reativar, mas é uma cidade que politicamente se apequenou e até fim de ciclo de lideranças. Como é que o senhor vê esse momento discrepante da política e da economia de Itajaí? Eu vejo que é uma cidade que ao longo das últimas décadas teve poucos protagonistas políticos. Para ser exato, em 28 anos, 2 prefeitos. Então há uma carência de novas lideranças. Isso não é fazendo crítica alguma, e sim algo evidente. Alguém vai aparecer nessa eleição com a difícil missão de resolver essa equação, que passa por 2 fatores de forma conjunta. Maior representação política é um predicado necessário para fazer que a cidade mantenha a sua pujança econômica. Porque poucas cidades aqui em Santa Catarina têm tanta necessidade de relação institucional e política como Itajaí. Quando você fala do Porto, é uma questão de diálogo, de construção com o governo federal, assim como que é a questão da BR-101, que a gente pega ela parada todos os dias nesse trecho entre Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, que prejudica em monte a cidade, assim como que é a questão das cheias, da água, da saúde, que é um polo regional. Então, é o seu trânsito em Brasília? É o seu trânsito em Brasília que o senhor vai oferecer ao eleitor? Também, creio que é algo que possa auxiliar. Qual é o peso do atual prefeito Borastoni nessa campanha? O prefeito Volney tem uma história política em Santa Catarina, como deputado estadual, presidente da Assembleia, como médico, como profissional liberal, como prefeito, 3 vezes. Chega ao final de um governo com algumas séries de dificuldades que nem por ele foram criadas. A questão do Porto, quem conhece, sabe que foi um mau entendimento de diversos governos. Não estou aqui botando a culpa no governo Bolsonaro, porque essa luta de renovação da concessão com a atual empresa que era concessionária do arrendamento começou lá, no governo Dilma, passou pelo governo Michel, passou pelos 4 anos do governo Bolsonaro e explodiu agora, no primeiro ano do ano passado, no início desse governo, com quem nós temos cobrado também diariamente uma solução. Agora tem uma solução transitória, mas eu sei que a única solução é nós fazermos a renovação da concessão com o município para 25, 30 anos e, consequentemente, no mesmo dia, um edital de arrendamento para que encontre um player robusto, com a musculatura necessária para tocar aquele terminal portuário, para colocar carga, para motivar a economia e que esse player invista aí nesse modelo de arrendamento, que é um modelo consolidado e usado no Brasil e no mundo todo, o valor necessário, seja 1 bilhão, seja 2 bilhões ao longo desse período, para reativar aquele complexo. Como é que o senhor acha que o eleitor de Jaraguá vê essa migração sua de domicílio eleitoral? Eu sou muito grato a Jaraguá do Sul, sempre fiz grandes votações lá, sempre fui muito bem recebido, continuo tendo o meu escritório lá, tenho a minha vida política muito presente como deputado federal em Jaraguá do Sul. Mas chega em determinados momentos da vida que a gente faz uma escolha. E a escolha agora, dado todo esse momento político, acho que também depois de uma caminhada já de 20 anos aí, de participação política efetiva, de mandato aqui em Florianópolis, lá em Brasília, acho que eu estou pronto para assumir esse novo desafio, uma decisão que eu faço de forma mais tranquila possível e coerente, e espero a compreensão também e a continuidade da minha representação por Jaraguá do Sul e toda a região do Vale do Itapocu como deputado federal. Sua candidatura pega Itajaí, olhando para as maiores cidades do estado. Joinville, o MDB não decidiu. Blumenau ainda não também. Florianópolis já está apoiando Topázio Neto de antemão. Como é que fica essas cidades, a posição do MDB? Então, Joinville nós devemos ter candidatura. Fernando Crelin? Fernando Crelin, possivelmente, sempre um nome bem lembrado, um deputado super bem votado, uma figura jovem, e eu acho que falta essa candidatura de centro em Joinville. Acho que a gente vê uma candidatura de uma proposta de reeleição do atual prefeito, que não está muito colocado em campo político nenhum, a gente vê movimentações da candidatura de esquerda, a gente vê a candidatura de direita, mas eu vejo que falta essa peça de uma candidatura da política em Joinville. Acho que é um bom momento para o MDB voltar. Se o Crelin não for candidato, tem outra alternativa? Tem outras alternativas que nós estamos conversando e agora no momento está levantando aí alguns dados quantitativos, qualitativos para encontrar o perfil certo do candidato que mais consiga fazer, unir e agregar esse grupo. Em Blumenau, o partido levou um drible do governador Jorginho Mello na filiação do delegado Egídio, deputado estadual. Estava praticamente certo no MDB, foi para o PL. Está indo para o PL. O que vocês vão fazer?
vamos encontrar uma saída. A vice Maria Regina é uma opção? É uma opção. Temos conversado com outras lideranças do município. E Blumenau é outro município que nós encontramos num momento frágil. Nós não elegemos nem vereador na última eleição, como aqui em Florianópolis. Porque aqui em Florianópolis nós já superamos esse primeiro obstáculo. Blumenau nós estamos construindo a nominata proporcional, trazendo novas lideranças e vamos sim protagonizar ou participar de uma majoritária vencedora. Bom, deputado, muito obrigado pela participação no Cabeça de Político e até outra oportunidade. Obrigado, Piara, parabéns pelo trabalho, a nova roupagem, o novo site e todo o conteúdo disponível.